brinquedos diferentes. Os brinquedos podem ser feitos de diferentes maneiras, como por exemplo os brinquedos artesanais e os brinquedos industrializados. Os brinquedos artesanais são aqueles feitos à mão por poucas pessoas, os artesãos, que usam ferramentas e materiais simples. Vamos lá, a tia trouxe aqui um brinquedo artesanal, porque ele é feito à mão, tá vendo? Essa boneca é toda feita de pano, muito bonita, não é verdade? Agora temos o brinquedo industrializado. Eles são feitos em uma indústria, fábrica, por máquinas e pessoas. A tia trouxe, olha, esse Lego. O Lego é muito legal, né? Vocês gostam? Esse Lego dá pra gente brincar, montar, fazer várias coisas. Muito bem. Aqui no número 1 está assim: contorne de azul o brinquedo artesanal e de vermelho o brinquedo industrializado. Na letrinha A nós temos uma girafa. Essa girafa foi feita à mão, então é um brinquedo artesanal. Muito bem. Então vamos contornar com lápis de cor azul. E na letrinha B nós temos um robô. Esse robô foi feito em uma indústria, uma fábrica. Então ele é industrial. Vamos circular de vermelho. E agora nós vamos ver vários brinquedos feitos por vários materiais. Aqui embaixo é o brinquedo de madeira. A madeira é um material fácil de manusear. Ela é retirada do tronco das árvores e é muito usada para fazer brinquedos como avião, carrinho e peão. A tia trouxe aqui, olha, essas pecinhas feitas de madeira. Com elas nós podemos fazer castelos, casinhas. É muito legal, né? Agora vamos virar a folha. Na página 92. Aqui falaremos sobre os brinquedos de papel. O papel é feito a partir da madeira. Muitos brinquedos podem ser feitos de papel. O teatro de sombra, por exemplo, usa uma fonte de luz para projetar sombras de bonecos sobre uma tela. Ele pode ser montado com diferentes tipos de papel, como mostra na imagem ao lado. O brinquedo de papel que a tia trouxe foi esse aqui, um aviãozinho. Eu peguei um papel e fiz um avião. É muito legal. Vocês gostam? Ó, é para brincar. É muito legal. Agora aqui embaixo nós não iremos fazer, porque ainda estamos iniciando nossa alfabetização, tá bom? Então depois a tia volta para fazer junto com vocês, combinado? Vamos ver a página 93. Falaremos sobre os brinquedos de metal. Antigamente, os metais eram bastante usados para fazer brinquedos. Muitos deles eram miniaturas de carros, trens, eletrodomésticos e outros objetos. Eles podiam ser feitos de ferro, chumbo, alumínio ou bronze. Os metais são fabricados com materiais retirados de rochas, como por exemplo esse peão que a tia trouxe, ó. Ele é feito de metal. Olha como ele é legal. Ele roda. Muito bem. Eu mostrei os brinquedos que a tia tem e eu quero ver o seu brinquedo preferido. Tira uma foto e manda pra mim que eu quero ver. Combinado? Então vamos para a atividade. Número 5. Circule as características de brinquedos feitos de ferro. Vamos lá. O primeiro, leve. O brinquedo feito de ferro, ele é leve? Não, o brinquedo feito de ferro é pesado. Então não vamos circular a primeira opção. Agora aqui ao lado, duro. O brinquedo feito de ferro é duro? Sim, né? Ele é bem duro. Então vamos circular esse. O terceiro, resistente. O brinquedo feito de ferro é resistente? Sim, ele é bem resistente, ele não é frágil. Agora aqui embaixo, quebrável. O brinquedo feito de ferro é quebrável? A gente consegue quebrar o ferro com facilidade? Não, então não vamos circular. Pesado. O brinquedo feito de ferro é pesado?
Sim, um brinquedo feito de ferro pesa. E por último, macio. O brinquedo feito de ferro é macio? Não, quando a gente coloca a mão assim, ele é bem duro, né? Então não circularemos esse. Apenas duro, resistente e pesado. Combinado? Virando a folhinha na página 94. Nessa página falaremos sobre os brinquedos de plástico. Hoje em dia, muitos brinquedos são feitos de plástico, por ser um material resistente, leve e barato. A maioria dos plásticos é produzida a partir do petróleo, um líquido escuro encontrado no interior de rochas profundas do solo. Depois de produzido, o plástico aquecido pode ser moldado em diversas formas. Número 6, vamos lá. Identifique e marque com um X os brinquedos de plástico. Primeiro nós temos um patinho. Esse patinho é aquele que nós podemos brincar na banheira, na piscina, porque ele é feito de plástico, muito bem. Então vamos fazer um X no primeiro quadrinho. O segundo quadrinho, nós temos um carrinho. Observe, esse carrinho aí é feito de madeira. Então ele não é de plástico, não vamos fazer um X. O terceiro quadrinho, temos uma boneca feita de pano. Então não é de plástico, não vamos fazer um X. Aqui embaixo, nós temos um trenzinho, olha. Esse trenzinho é feito de plástico. Observem bem aí. Então vamos fazer um X. Agora aqui, ó, um aviãozinho feito de papel. Não é de plástico. Vamos fazer um X. E por último, temos as pecinhas de Lego, igual a tia mostrou aqui. Esse é feito de plástico? Sim, é feito de plástico. Muito bem. Então vamos fazer um X aqui. Aqui no número 7 está assim. Complete as formas abaixo. Quais delas estão presentes em alguns dos brinquedos que você assinalou na atividade anterior? Aqui nós temos um número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você vai pegar o seu lápis e vai seguir os numerais até formar uma forma. Próximo. 1, 2, 3. Vocês vão seguir o numeral com lápis para formar outra forma. E aqui no último, você vai seguir 1, 2, 3, 4. Vai fechar os pontinhos para formar outra forma. Depois que você formar todos, você vai ver qual delas está presente aqui na atividade anterior. Se é o círculo, o triângulo ou o quadrado. Pensem aí. Vamos lá. O círculo tem no pato? Não. Tem no trenzinho? Sim, a rodinha do trem é um círculo. Agora, o triângulo tem no pato? Não. Tem no trenzinho? Não. Tem no Lego? Também não. E o quadrado tem no patinho? Não. Tem no trenzinho? Sim, tem um quadradinho amarelo. E no Lego tem? Sim, também tem. Então, esses brinquedos têm a forma do círculo e do quadrado. Combinado? Virando o livro na página 95, falaremos sobre reciclando materiais. Os brinquedos que você já não usa podem ser trocados com os colegas ou levados para a reciclagem. Reciclar é usar os materiais de objetos que iriam para o lixo para fabricar outros produtos. Por exemplo, o plástico de brinquedos usados podem ser reaproveitados para fabricar novos objetos de plástico. Vidros, latas, alguns tipos de plástico e alguns tipos de papel podem ser reciclados. Número 1. Existem lixeiras próprias para depositar objetos que podem ser reciclados. Desenhe um objeto em cada lixeira de acordo com o tipo de material de que é feito. Vocês já viram as lixeiras coloridas que nós temos? Na nossa escola tem, não é verdade? Então vamos lá. A lixeira azul é o papel. A lixeira amarela
papel que a gente desenhou, que nós usamos e não queremos mais. Metal. No metal nós podemos desenhar uma latinha de suco, de refrigerante, podemos desenhar aqui. No plástico podemos desenhar o saquinho do biscoito que nós comemos e jogamos fora, pode desenhar aqui. E no vidro nós podemos desenhar um copo, que às vezes a gente está usando o copo quebra, então nós jogamos na lixeira verde. Combinado? Desenha bem bonito. Depois vamos virar a folha, na página 96. Nessa página está ensinando a você fazer um brinquedo feito de sucata. Aí, se você quiser, você fala com o seu responsável e faz um brinquedo bem legal. Se fizer, manda foto pra tia, tá bom? Na página 97, vamos virar o livro, está falando sobre a tradição de brincar. Muitos povos têm seus brinquedos e brincadeiras tradicionais. Veja alguns a seguir. A menina, ela está com uma peteca na mão. A peteca é o nome da língua tupi, que significa bater com a palma da mão. É uma brincadeira muito legal, né? Aqui do lado, o menino está com uma boneca. Essa aqui é a boneca Abayomi, que é feita com nós ou tranças e não são costuradas. Também é um brinquedo muito legal. E aqui embaixo, essa menina está brincando de jogo-pô. É um nome japonês para o jogo de pedra, papel e tesoura. Vocês já brincaram? É muito divertido. Então vamos para a atividade número 1. Nessa atividade, você vai desenhar dentro desse quadrinho um brinquedo comum no lugar em que você mora. Você vai ver o brinquedo que você gosta de brincar bastante e vai desenhar aqui. Depois a tia quer ver. Desenha e pinta bem bonito, tá bom? Um beijo, até a próxima.